esse espaço o espaço dedicado aos AMEs e hoje a gente vai então trabalhar o capítulo 2, né, do seminário Mais Ainda, e quem vai apresentar será Fernando Baron e a Eliane, cadê a Isso. Eliane? Tô Cadê? Ah, aqui. agora achei, Eliane, tá aí. Bom, eu vou só Então, colocar rapidinho, que o Fernando que vai começar, depois eu entro. Eu fiz tipo um resumo, né? Uns slides, que aí eu vou pedir para o Alexandre, para a gente poder acompanhar e não ficar meio perdida no texto. Então, eu vou pedir para o Alexandre colocar, Alexandre, isso. E aí o Fernando vai começar, depois eu vou falando também. Vamos lá, Fernando. Bom, boa noite para vocês. Então, vamos dar sequência, né? Esse seminário 20, segundo capítulo, e eu vou começar, ou seja, seminário Lacan, eu creio que ele coloca meio que aos pedaços, e aí para mim foi importante escrever no sentido de tentar criar algum corpo de entendimento das proposições dele nesse seminário. Então, vou fazer uma leitura devagar para facilitar a comunicação. Então, acredito ser correto indicar que neste capítulo 2 Lacan irá conferir protagonismo ao significante, adjetivando de besta. O significante é besta, ele dirá. Seguiremos o capítulo procurando nos aproximar do sentido desse qualificativo, que não deixa de soar enigmático. Lacan inicia rendendo homenagem ao linguista Jacobson, que consegue falar não bestamente da linguagem. É isso que o Lacan diz, que o Jacobson consegue falar da linguagem não bestamente. A ele, Lacan, parece difícil fazê-lo. Sustenta, então, que o discurso analítico confere legitimidade à alimentação de alguma espécie de besteira. Retorna, então, a Jacobson, para quem, segundo Lacan, tudo que é da linguagem dependeria da linguística, quer dizer, em último termo, do linguista. A isso Lacan irá se contrapor ao assinalar que tudo que, pela definição da linguagem, entre aspas, né, abre aspas aqui, tudo que, pela definição da linguagem, se segue quanto à fundação do sujeito do inconsciente, chancela o forjamento de uma nova palavra, linguisteria, neologismo que junta linguagem e histeria e que demarca o estabelecimento de um novo campo distinto da linguística. Embora Lacan não justifique no seminário a escolha do termo histeria, é possível supor que se referia ao sintoma histérico, por um lado, e à histerização do discurso, por outro lado. Assim, para Lacan, dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem não é do campo da linguística, mas consistiria numa porta aberta para o desenvolvimento da frase, abre aspas, que se diga fica esquecido detrás do que se diz no que se ouve. Trabalho a que se dedicou no texto o ator dito. Aqui, me parece, Lacan faz uma passagem ao implicar o objeto junto ao significante na enunciação. Na verdade, ultrapassa a distinção enunciado e enunciação no nível dos significantes, para propor o dito e o dizer,
estando o dizer para além da enunciação. Isso parece justificar a afirmação de Lacan de que, abre aspas, é pelas consequências do dito que se julga o dizer. Nesse momento, Lacan irá tomar um texto de Rimbaud. Há uma razão, o nome do texto é aspas, há uma razão, para introduzir a ideia de que o amor é o signo de que trocamos de discurso. Trocamos de razão, segundo Rimbaud, né, a razão no texto de Rimbaud, razão que não é uma só. Trocamos de discurso. Refere-se aqui ao discurso psicanalítico, que articula 4 lugares: o agente, o outro, a produção, a verdade, e que compreende os 4 discursos radicais que o fundamentam: o do mestre, do universitário, do analista e da histérica. Cada um deles lugar de apreensão de algum efeito de significante. Abre aspas. Desse discurso psicanalítico há sempre a emergência, a cada passagem, de um discurso a outro. Isto é, abre aspas, há emergência do discurso psicanalítico a cada travessia de um discurso a outro. Pois bem, na análise, troca-se de discurso na direção progressiva ou regressiva dos 4 discursos, mas onde entra o amor que Lacan afirma ser o signo dessa troca? Lacan não indica o rumo da resposta aqui, mas é lícito supor que esteja se referindo ao giro de posições do sujeito analisante face ao analista, semblante de A, submetidas ao amor transferencial. Dá um minutinho, Fernando. Pode trocar o slide, Alexandre? Botar o dos discursos. Ah, Isso. tá, os Vai, discursos estão Alexandre. aí. Os discursos estão. Tá. Então, o amor seria o signo de que trocamos de discurso. Mas qual seria o signo do amor? Lacan já havia dito que o gozo do outro não é o signo do amor. E Lacan indaga: será que o amor se baseia no fato de que o que aparece não é nada mais do que o signo? Irá se apoiar então na lógica de Port Royal, abre aspas, na lógica, né, de Port Royal. O signo é aquilo que se define pela disjunção de duas substâncias que não teriam nenhuma parte em comum, nenhuma interseção. Lacan volta a se indagar, então, o que é o significante, mais especificamente, qual a função do significante. Irá dizer mais adiante que damos tanta ênfase à função do significante por ser o fundamento da dimensão do simbólico, o qual só o discurso analítico nos permite isolar como tal. Voltemos à ideia de que o significante é besta. O sujeito não é, segundo Lacan, aquele que pensa, mas aquele que está a dizer besteiras. É com essas besteiras que vamos fazer análise e que entramos no novo sujeito, que é o do inconsciente. E por mais besta que o sujeito seja numa análise, um certo real pode ser atingido. Ele propõe que o substantivo besteira não seja, como se crê, uma categoria semântica, mas um modo de coletivizar o significante. E aí eu passo a bola, né, para a Eliane, nessa Tá parte aí da bom. coletivização, está bom? Ah, tá bom, Fernando.
Alexandre, pode botar o 3, a imagem 3, né? Que aí eu vou voltar um pouquinho, que ele pergunta, né? Ele, nesse texto, ele dá ênfase ao significante e ele pergunta umas 3 ou 4 vezes o que é o significante, né? Então, ele vai dizer que é aquilo que tem efeito de significado, e ele diz que ele está preocupado, né, em falar, está falando tanto do significante, porque ele é o fundamento da dimensão do simbólico, o qual só o discurso analítico nos permite isolar como tal. Aí ele vai dizer que o que caracteriza a relação do significante com o significado é que o significado rateia, o significado falha, né? Não tem uma cola. E aí chegou no ponto que o Fernando estava falando, que o significante pode ser coletivizado, ele pode fazer uma coleção. Eu achei interessante que ele começa a pegar esse fio do significante, aí ele vai para a coleção, né, para o coletivo, e aí ele vai para a substância, para chegar no substantivo, para a substância, para chegar na substância gozante, né? Mas nós vamos aqui mais devagar, para a gente depois poder, né, falar disso melhor. Então, ele vai dizer que, quer dizer, o significante pode ser coletivizado, que quer dizer isso? Que ele pode fazer coleção. Ele dá o exemplo, né, de que os adjetivos substantivados são os que vão coletivizar o significante. Então, ele fala de redondeza, que vem de redondo, de justiça, que tem a ver com justo, né? São adjetivos substantivados. E aí, pode ver o próximo, Alexandre. Aí ele vai dizer que o discurso analítico, ele introduz um adjetivo substantivado, que é a besteira, no que ela é uma dimensão em exercício do significante. Aí depois ele vai falar mais adiante da besteira novamente, e essa questão, né, da besteira, que o significante é besta, eu entendi pelo lado, até estou trazendo aqui para a gente ver se é isso mesmo, que o que eu entendi é que o significante, que eu fui ver lá, né, no dicionário, o que que é uma besteira? Uma besteira é aquilo que não tem sentido, né, que não tem... Você vai, fulano só fala besteira, ele não liga não, está falando besteira. Está falando alguma coisa que não tem muito a ver, que, né? E aí eu entendi que, sim, o significante, ele remete para várias direções, para vários sentidos, e vários significados. Ele não está preso a nada. Então, nesse sentido, quer dizer, ele remete a outros significantes. Nesse sentido, ele é besta, né? Porque ele não está com um significado preso, com um sentido preso a ele. Então, foi por aí que eu entendi a besteira, né? E aí ele vai dizer que uma vez que esse significante se substantiviza, é porque ele vai se supor uma substância. E aí, substância seria qualquer coisa, né, mais concreta, né, que tem a ver com a natureza das coisas, com a essência. Substância seria a essência, né? E eu vou passar ali para baixo, bom, vou seguir aqui mesmo. Aí ele vai falar que temos as substâncias pensantes e a substância extensa, né? E se questiona, né, onde se pode encaixar essa dimensão, né, substancial. Essa substância em exercício do significante, né? Então, a dimensão é alguma coisa, né, que ocupa um tamanho, digamos assim. Qual é a dimensão da mesa? Qual é a dimensão? É mais ou menos o tamanho. E, em cima disso, ele vai falar que é uma dimensão, porque o significante, ele não teria essa característica, né, de tamanho, altura, largura, é alguma coisa que diz, né, de uma dimensão, porque diz respeito ao significante, né? E ele vai dizer que essa dimensão do significante, né, dessa substância, ela é velada pela linguagem. A gente não tem, né, uma percepção direta dela. É a linguagem que vai velar, né? E é o que está, essa dimensão é o que está em jogo no discurso analítico. Aí ele vai falar da substância pensante, que ele diz que ela funda a existência, e aí, né, ele não fala, né, abertamente, ele não se refere, não cita
o Descartes, mas eu acho que indiretamente o que ele está falando é disso, porque ele diz que, né, que o pensar funda a existência, e é o Descartes que vai dizer penso, logo existo, né? Pode passar, Alexandre, o outro. E aí ele vai dizer que a psicanálise veio para modificar isso, que nós demos um passo além, que é o passo do inconsciente. Que aí, nessa frase, né, que a gente até, o Fernando já colocou, que o inconsciente estruturado como uma linguagem, essa frase vai mudar a função do sujeito como existente. E ele vai dizer que o sujeito não é aquele que pensa, o sujeito é aquele que engajamos a dizer besteiras, que engajamos na análise, né, a dizer besteiras, através da associação livre. Que o que o analista diz para o analisando? Pode falar de qualquer coisa, não se preocupe, fale do que vier à sua cabeça. Então, fale besteiras, né? E são com essas besteiras que a gente vai fazer análise, né? E é através delas que a gente vai tentar chegar ao sujeito do inconsciente, né? Que a gente vai saber um pouquinho mais desse sujeito do inconsciente. Com essas besteiras, fazemos análise, onde se tirará algumas consequências de seus ditos, né? Aí ele passa a falar da substância extensa, que é um complemento da outra e que tem relação com o espaço. É uma substância de puro espaço. Ela se funda na noção de partes extra-partes, são partes que não se comunicam, né, dessa substância extensa. E aí chega, pode passar o próximo, Alexandre. Chegamos na substância gozante. E ele vai dizer, né, que é lá que vai acontecer a experiência analítica dessa substância gozante. O gozar é de um corpo põe em função uma outra forma de substância, que é a substância do corpo, né? Esse corpo, ele tem que ser simbolizado. É um corpo que o outro simboliza, para poder acontecer esse gozo. Não existe gozo sem significante, né? Ele vai falar disso mais adiante um pouquinho. Se define o corpo, essa substância do corpo, ela é definida como aquilo que goza, né? Ela é propriedade do corpo vivo. Só se goza por corporificar o gozo de maneira significante, né? Esse corpo, ele é marcado pelo significante. Senão, não tem como ter gozo, né? E aí ele vai dizer que, diferente do partes extrapartes, né, da substância extensa, a substância gozante, ela só se pode gozar de uma parte do corpo do outro. E aí eu chamo a atenção para o outro maiúsculo, né? Me parece que ele está falando do corpo da linguagem, não é do corpo do outrinho, porque também do corpo do outrinho não se goza, né? Se goza do órgão, cada um goza do seu próprio órgão. Mas ele diz que o gozo só se pode gozar de uma parte do corpo do outro, do grande outro, né? Então, eu estou entendendo isso como de significantes que já foram marcados, né? De uma parte desses significantes que marcaram esse corpo, que marcaram determinadas zonas desse corpo, zonas erógenas desse corpo, né? Então, a propriedade fundamental do gozar, o corpo de um é que o corpo de um goza de uma parte do corpo do outro. E isso é diferente lá da substância extensa, que as partes não se comunicam. Aqui é a parte de um que goza parte de gozo do corpo do outro. E essa parte do outro, do grande outro, também goza. Então, ele vai dizer que gozar do corpo comporta, ele fala de genitivo, que comporta uma relação de posse, que tem essa nota sadiana que diz que é o gozo, o outro que goza, né? Isso não ficou assim muito claro para mim, não. Eu fiquei como é que é o outro que goza, né? Como é que seria isso? Pode trocar, Alexandre. Aí ele vai dizer que, em suma, é o outro que goza, né? E aí eu fiquei pensando, né? O que seria esse gozo do outro? Porque ele diz que o gozo do outro é o não todo. Então, o não todo
é esse que a esse falta alguma coisa, falta um significante, né? Que possa inscrever a relação sexual, essa coisa toda. Então, esse gozo do outro seria essa falta, ou essa falta é o que vai possibilitar esse gozo do grande outro? Isso foram umas questões que eu estou trazendo aqui, porque realmente, né? Ou esse gozo do outro é a simbolização do gozo, não sei. Aí ele vai dizer que nessa articulação, o que que é o significante, né? Nessa articulação entre o gozo do outro, o corpo, o que que é o significante? O significante vai se situar no nível da substância gozante, quer dizer, no nível desse corpo, né? Significante é ao mesmo tempo a causa do gozo e é o que faz alto ao gozo. Faz alto eu entendi como limite ao gozo. Isso daí eu entendi como o significante, né, que vai barrar o sujeito lá na entrada da linguagem e que vai produzir essa falta, né, que seria essa causa do gozo, que já que o gozo é perda, tem que haver essa perda inaugural na entrada da linguagem para que possa haver gozo, né? E essa mesma perda, ela vai, gente, isso é o que eu estou pensando, tá? Ela vai servir como limite a esse gozo, porque isso que está perdido é irrecuperável. Então, ele é um limite também. Ao mesmo tempo que é causa, é limite, tá? E ele vai terminar, que é uma outra coisa também. Ele fala da gramática, até vou pegar aqui, porque não ficou claro também para mim. Esse finalzinho, ficaram as questões, né? Ele vai dizer, deixa eu ver da gramática o que ele diz. Deixa eu ver aqui. Pode-se mesmo dizer, antes do verbo ele fala da gramática. Dá um exemplo. Ele diz que a causa, a gramática é o que causa, né? Só que eu não estou achando agora aqui. Deixa eu ver no meu resumo. Eu acho que eu botei aqui. Deixa eu ver. É uma coisa que não ficou clara para mim, né? E tá. Ele vai dizer que o estreitamento de onde o gozo toma sua causa, sua última causa, não é ele da ordem da gramática que a comanda. Quer dizer, ele vai dizer que essa causa que comanda o gozo é da ordem da gramática. Essa gramática eu não entendi muito bem, né? E vai falar do verbo, que o verbo é um significante não tão besta. Esse verbo não tão besta, eu consegui pensar que seria, como o verbo, ele geralmente ele pede um complemento, ele se liga mais um pouco a alguns significados. Pensei o não tão besta por aí. Mas aí ele vai dizer que faz a passagem de um sujeito à sua própria divisão no gozo. Aí já não, não consegui entender direito, né? Como é que o verbo é o verbo que vai fazer essa passagem? A própria divisão do sujeito no gozo. E esse verbo é menos besta quando determina essa divisão em disjunção. E assim se torna signo. E aí, essa parte dele se tornar signo na divisão, aí tudo bem, porque signo é aquilo que vai, né, estar entre duas partes que não se conjugam, né, não se comunicam. Isso aí sim, mas essa parte do verbo que faz essa passagem do sujeito à sua própria divisão e a questão da gramática, né, que é a coisa da causa, né, isso para mim ficou como uma questão que aí eu queria ver com vocês, né? O que que vocês pensam, como é que a gente pode pensar essas coisas, tá? Eu acho que a gente agora pode tirar, Alexandre, que a gente já terminou, e a gente pode abrir o debate, né? Então vamos para o debate. Primeiro só queria falar parabéns aí para vocês, trabalho brilhante, assim, o texto realmente é difícil e eu E é um vi texto muito difícil, muito eu difícil. achei bem difícil, muito Não, difícil. eles se esforçaram muito, valeu. É, eu achei muito difícil.
Legal. E o que eu consegui entender foi isso, gente, que eu trouxe para a gente aqui. Agora, essas Mas a últimas coisas. proposta é essa também, né, Eliane? Assim, não precisa trazer tudo certinho, é para É, gente não deu, fazer é para a gente questões poder também, claro. avançar. É. Deixa eu até te parabenizar por essa ideia de fazer esse espaço, que foi muito bom, né? A gente poder Legal. trazer, e a gente não só trazer e discutir, mas ter oportunidade de encontrar com os colegas, que há muito tempo a gente não viu. O Fernando, eu trabalhei com ele num cartel, tem anos, né, Ah, que Fernando? legal. Tem muito tempo que a gente Verdade, fez um muitos anos. cartel junto, não sei nem quantos anos. Depois não tive mais oportunidade, e agora foi muito bom poder trabalhar novamente, né, com o Fernando, Legal. tá? Vamos, Gente, Tereza deixa eu fechar Meloni, minha pode janela, que falar. tá chovendo aqui, só vou fechar a janela. Deixa ela voltar. Está chovendo em todo canto, trovejando e chovendo. É. Em primeiro lugar, eu fiquei assim, verblufo, fiquei espantada, porque a gente estava falando de um caso da É, apresentação da Helena, foi. e quando se começou a fazer essa apresentação desse texto do Lacan, as coisas se comunicavam, havia uma continuidade. Sim, Eu, por sim. exemplo, deixei de fazer uma pergunta lá atrás da Helena, não é para responder agora, mas que apareceu aqui nessa apresentação, que eu sei alguma coisa, mas esse negócio sempre me enrosca. É a distinção entre o discurso da histeria e o discurso da histérica, né? Outra coisa que vocês trouxeram também, que tem a ver com a apresentação anterior, que eu acho que não ficou, para mim, pelo menos, não consegui marcar bem, é que a mudança de discurso, de um discurso para outro discurso, qualquer que seja, é sempre feito pelo retorno do discurso do analista. Então, o discurso do analista está Fala aí. sempre entre um e outro para fazer girar. Isso também foi falado aqui. Isso tem a ver com a apresentação anterior. Eu acho que a gente não precisou de uma programação acadêmica, de um currículo, para fazer esse alinhamento. Eu acho isso muito bonito na formação dessa escola. Segundo lugar, dizer o prazer, a satisfação de ver Fernando falando, porque Oi, Fernando, quando Tereza. Oi, fala, Tereza. Fernando, quando fala, você. Olha, e tem outra coisa, você está mais bonito, cara. Ah, Você peraí. Aí, toma e volta mais bonito. Como é que pode isso? Fernando, não abandona a gente, por favor. Ele, para vir aqui hoje, teve que tirar o mofo. Há muito tempo que ele está no armário, entendeu? Estava ótimo, Tá está na. Por isso que mofando. está chovendo, hein? Tô achando. Gente, eu Tá posso falar? chovendo. Quem é que vai falar? É assim, olha só, agora tem umas questões sérias. O discurso Tá. do analista que faz girar, e depois, acho que foi a Eliane, o Fernando, não me lembro bem, ele disse só ele pode fazer, é, essa volta, essa função. Ele diz só ele pode recortar o significante. Em algum momento, Eliane trouxe isso, que é preciso Ah, eu acho que foi. o discurso do analista para que esse significante seja recortado. E aí você falou da função do significante, você falou de várias maneiras e tal, mas eu pensei de uma outra maneira. A função do significante, que, aliás, eu venho insistindo tanto aqui, que é uma das dificuldades do analista trabalhar com o significante, a gente fica muito, muito, muito fissurado com a historinha. O significante tem a função de barrar o sujeito. É o significante que vai produzir subjetividade. A historinha vai produzir pessoa, personagem, não vai produzir subjetividade, né? E, Eliane, essa questão do verbo que você trouxe no final, para mim também não está muito claro, não sei se contribuo, mas eu lembrei, no início era o verbo, né? Porque Tem. a gramática é essa forma como o sujeito organiza os significantes. Tem até uma brincadeirinha que se faz assim, né? Uma frase. Ai, amor, assim não. Aí você vai cortando. Ai, amor, assim. Ai, amor. Ai. Você vai cortando e cada palavra que você Tem. corta do final para frente muda completamente o significado da frase. Eu pensei que eu acho que o verbo, nesse sentido, né, da gramática,
de como... de Ele como... fala que a gramática é causa. Quer ver? Ó, o estreitamento de onde o gozo toma sua causa, sua última causa, não é ele da ordem da gramática que a comanda, A e a gramática gramática é a comanda a ação, causa. a gramática é a ação de organizar os significantes. Não sei se ajudei muito, que também isso não é muito claro. Tá. Parabéns, e eu espero que A vocês ação tenham de retorno. organizar, eu acho que deu uma melhorada na minha cabeça aqui. A ação de organizar o significante, acho que deu. Bom, é tudo que eu posso trazer, e é difícil mesmo. Seminário, eu sou Nossa, achei tarada muito por esse difícil. seminário, mas ele é difícil, é justamente por isso que eu gosto dele. Agora, gente, eu estava pensando aqui, porque hoje, né, Eliane e Fernando, vocês trouxeram a questão do significante do corpo, que são É, questões que eu fiquei pensando quando vocês estavam apresentando, aí eu fiquei pensando assim, porque o Lacan fala sobre significante corpo, né, desde o início, desde o seminário, sei lá, né, a tópica do imaginário. Mas aí eu fiquei pensando assim que a forma como ele está abordando nesse seminário é completamente diferente das anteriores, né? Porque quando ele fala de corpo aqui, eu não sei, será que ele está falando da imagem corporal? Eu Porque ele acho que ele está Ah, falando do não. corpo discursivo, Ele é o está quê? falando da Bom porque é o dia, corpo peraí. Só deixa eu discursivo colocar a questão assim, que dá lugar. por que que eu estou trazendo isso, né? Porque tem justamente se articula com as jornadas e congressos que a gente vai fazer esse Sim, ano, né? E beleza. achava interessante a gente poder pensar que corpo é esse, né? Só isso. Posso falar um pouquinho? Eu acho que ele está falando do corpo discursivo. Tanto é que o Fernando traz essa frase lapidar do Letourdi, que expressa a impossibilidade de você dizer tudo. Da é, mesma maneira que você só pode gozar de parte do corpo do outro. E como foi isso. muito bem lembrado aqui pela Eliane, esse outro com letra maiúscula só pode ser o outro em relação à questão do discurso. Né? Esse Isso. outro você pode entender como a posição de alteridade da linguagem, né? E a impossibilidade desse corpo real, o corpo físico. Esse corpo ele só existe porque ele é Pela linguagem. animado pelo significante. Isso. É o significante que erotiza o corpo orgânico, digamos assim, Uhum. que lhe dá vida. Tanto é que a pessoa melancólica ela tem uma, uma uma postura corporal, o corpo é flácido, esse corpo é sem vida, né? Quando realmente o sujeito está melancolizado. Então, na verdade, o significante que faz corpo. E outra coisa Isso. que eu queria lembrar, em cima do que vocês dois trouxeram, é que o desejo, ele se contrapõe, e isso é que é curioso, à lei do significante. Ele é avessado em relação à lei do significante. Enquanto o significante busca. Em que sentido eu estou falando isso? Enquanto o significante busca a consistência do sentido, vai na direção do sentido, o desejo ele é puro movimento. Ele rompe com o Uhum. sentido. Ele não tem a ver com o sentido, a não ser se a gente pensar o sentido do real, Isso. que é sem substância. Se vocês lerem, eu estava enquanto vocês estavam terminando de falar, eu peguei aqui, que está aqui na minha mão, os escritos, e o Lacan ele é muito inteligente, né? Porque ele trabalha essa articulação do Kant com Sade, que é um texto maravilhoso, que a gente precisa voltar muito a ele, até para entender melhor o seminário 20, é a dica que eu dou para vocês. Ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que, na verdade, a gente só tem acesso a algum gozo pelo viés da fantasia. Ora, Uhum. pelo viés da fantasia, significa, pelo menos eu compreendo assim, significa que você
inventa um modo de gozar a partir daquilo que você recebe, de traços que você vai constituindo de traços que lhe vêm do campo do outro e que marcam o seu corpo, essas zonas erógenas, né, do corpo. Uhum. Então, é interessante, porque ele vai falar que você só pode entender a lógica sadiana articulado a crítica da razão prática em Kant, porque ele vai trabalhar o que ele vai dizer, a liberdade que o Sade propõe quando ele coloca aquela frase, né? Tem o direito de gozar do seu corpo, blá, 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 que eu não lembro a frase inteira. Isso é verdade, mas há aí necessariamente uma impossibilidade. O próprio corpo do outro é um limite para o seu gozo. E por isso Sade tem que manter a sua vítima viva, né? Isso tem um limite. É de lá que ele diz que é o outro que goza. Ele tira do Sade isso. Exatamente. É maravilhoso esse texto. Eu sugiro que vocês leiam e à luz do Seminário 20. Né? Eu acho... Bom, era isso que eu queria falar. Minha pequena contribuição aqui para vocês. Sandra, depois Tereza Meloni. Tá sem som, Sandra. Tá sem som. Achei excelente a leitura que vocês fizeram, né? E ficou muito. Esse texto realmente é muito difícil, né? E o que me chamou a atenção, o que eu acho que talvez possa contribuir um pouquinho, é que Lacan a linguística, ele se afasta de Saussure e se Isso. aproxima de Jacobson, porque a linguística justamente não inclui o desejo, né? E é do sujeito. O desejo do sujeito, Lacan vai chamar nesse texto de linguisterie, né? No lugar da linguística. Então, e entre o significante, daí a partir disso, entre o significante e o significado, acontece uma barra. Isso. Eu esqueci de falar, mas acho que eu tinha posto aqui. E eu acho tenho que uma me barra, parece, isso mesmo. eu não sei, mas me parece que é nessa barra que entra a ação do verbo na gramática, né? Me sugeriu isso, né? No sentido de uma ação que parece a questão do desejo embutido aí, né? Eu não sei. Na questão do verbo, né? Do verbo, né? Interessante. Só isso Interessante. que eu achei que era bom de pontuar, porque assim o texto é tão difícil que a gente se perde um pouco. Mas muito bom. Excelente. Tereza Eu Meloni. queria explicar a questão que a Flávia introduziu, relação do corpo significante, que o corpo é ele que está falando. Acho que a Tereza deu um encaminhamento, mas eu pensei numa outra via, que é voltar ao Freud na pulsão e suas vicissitudes, onde ele trabalha que a pulsão é nada mais do que um link, ele não falou link, né? Entre o somático e o psíquico. E nesse link, o que se perde? Ao se caminhar, se dirigir para o psíquico, se perde a natureza. O que está em questão, primeiro, como eu vejo, né? A primeira ideia, né, que eu vejo no Freud ainda, da questão do gozo, que depois Lacan vai retomar, é a gozo como perda, né? Ou como transbordamento, que de qualquer maneira é perda, né? É a perda daquilo que teria sido a natureza, se nós pudéssemos ser animaizinhos dotados de um código genético que prevê o que a gente ia comer, quando a gente ia trepar, o que a gente ia falar, ou mugir, ou sei lá o quê, miar. Então, isso tudo é perdido, né? E eu acho que é nessa dimensão que o Lacan está falando aí, da dimensão do gozo. Desculpe se fui um pouco simplista, mas eu costumo usar muito Freud. Desse corpo, né, que não é regido pelo instinto.
é mais a pulsão e o significante, Esse né? corpo que se perde, Que a quando ele não é gente não regido, quando não é regido pelo instinto, ele se perde, fica perdido. se perde, é o que fica perdido quando a linguagem entra, né? Isso. Isso aí. Obrigada. Bom, tem só mais uma coisinha que eu achei aqui, que eu escrevi, que não sei, das leituras aí que eu fiz, eu achei interessante, agora lembrei de colocar, que o Lacan, ele trabalha o discurso, né, como laço social, né? E na história lá da poesia, que o poeta ele fala de um novo amor, um novo amor indicaria um novo laço social. E o Freud, gente, eu nunca tinha parado para pensar isso. O Freud, ele, não sei se ele inventou, não sei, né? Mas ele coloca um novo laço social quando ele faz a psicanálise. A relação analisante-analista é um laço social que não existe em outro, né, em outro contexto, só ali. Então, além de falar, né, do inconsciente, ele também ele instaura um novo laço social. Achei assim Manejo da muito legal, transferência. Ele né? trabalha a Exatamente na transferência como transferência. manejo. Não é É, como, não só como a estrutura, a transferência está para todos, em qualquer estrutura, isso. mas É, também é um achei assim manejo. muito, Manejo é que é o muito laço. interessante, né? Legal. Que a gente fala, mas eu nunca parei para pensar isso, porque realmente é um novo laço, né? Vai, Márcia. Então, primeiro eu quero parabenizar a Eliane e o Fernando, né? Realmente trouxeram assim, contribuições incríveis para esse seminário que é dificílimo. E eu fui por associação livre aqui, escutando vocês, né? E eu acho que essas associações complementam um pouco o que a Sandra Etes falou e o que a Eliane falou agora com a Tereza Meloni. A Sandra falou desse fazer, dessa ação, né? E eu me lembrei da Conferência de Genebra, quando o Lacan vai falar dos autistas, ele responde, são verbosos, né? Então, se eles são verbosos, é porque eles fazem ações, eles estão fazendo coisas, né, e que os outros que estão ao redor nem sempre vão compreender. Então, esse fazer, né, esse corpo é colocado aí pulsionalmente, penso eu, né, no agir. Uhum. Agir, inclusive, de uma forma incompreensível, né, complicada de se perceber e se articular. Fora de E uma aí, gramática. Oi? Fora de uma gramática, me ocorreu. Ah, Exatamente, sim. porque a Natália até deu no chat, né? Gramática é um conjunto de regras. E o autista está aí para acabar com as regras, né? Assim, eu fiquei pensando também quando Eliane colocou a questão da transferência, né? Porque em algum lugar, que eu não lembro qual, eu escutei essa frase no início, é o verbo que Teresa Meloni trouxe, como no Uhum. início é o amor, da transferência. Sim. Então, esse É, amor transferencial, né? O que pode fazer algum laço, né? Eu suponho que para o autismo, que é o que eu estou exemplificando, faça exatamente isso, apostar num sujeito ali fazendo alguma coisa, em alguma enunciação, né? Então, que seria a direção de um tratamento. Mas aí, assim, as duas associações que eu fiz, né? Com a questão interessante. do fazer, Do né? corpo, né? Do Do autista. verboso Uhum. e do amor, né? Que é a transferência aí, que é o nosso instrumento de É. trabalho. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês, gente. Eu queria perguntar uma coisa, pode? Pode? Claro. É porque na, quando a Helena estava falando sobre o que é o sujeito entrar em análise, o que é mostrar a divisão do sujeito, né? Que ela deu aquele caso clínico que ele se achava 10, tudo perfeito. Então, a minha pergunta é assim, a divisão do sujeito comparece quando ele consegue
sair desse lugar de completude ou de perfeito, assim, como que isso se dá na análise? E também se isso tem a ver com o que a Teresa Meloni falou, que é o significante que produz subjetividade, né? Se pudesse articular essas duas coisas, assim, se alguém pudesse falar alguma coisa sobre isso. Miriam, você pode repetir a primeira coisa que você colocou, que escapou? É que no caso clínico que a Helena apresentou, ela fala assim do paciente, do sujeito que chega e está tudo 10 na vida dele, né? Assim, tudo maravilhoso. Então, em que momento na análise se produz um reviramento, se a gente pudesse falar assim, né? De alguma equivocação desse lugar, né? E se isso tem a ver com o significante que produz subjetividade, né? Eu Não sei posso se eu tentar expliquei falar direito. alguma coisa, não sei, enfim, enquanto vou te ajudar. Mas, se não me engano, lá na apresentação da Helena, tem um momento que a analista vira para ele assim: Poxa, mas está tudo assim, tão perfeito, que o cara é sortudo que você é e tal. Eu acho que tem um pouco de equivocação. Uhum. Uhum, Vamos ver, quer dizer, é tudo uma questão de entonação, entendeu? Não é? Você vê que não é da ordem da palavra em si, e sim da gramática, de como é que se junta essa. Puxa, mas você é um cara sortudo, hein? Olha, inacreditável, parabéns. Essa entonação pode chegar às raias de, pô, estou duvidando, cara, para com isso, entendeu? De uma equivocação. Eu acho que foi, pelo menos na apresentação da Helena, onde eu pude ver a tentativa da analista dar valor de significante àquilo que ele estava trazendo, como está tudo legal, está tudo bem, não tem problema nenhum, tarará, tarará. Então, quando ele saculeja, assim, quando ela, né, analista, questiona, mas será que está mesmo? Que família é essa? Puxa, é uma forma de tentar dar valor significante a isso que era uma certeza, uma afirmação, minha família é perfeita e ponto. Vamos supor, uma verdade absoluta, tá? Quando É, ela fala assim, ela está questionando, mas é verdade mesmo? Entendeu? A questão é assim, não é incomum, né, que o analisante chegue com as questões que ele não coloca, ele nem diz que tem, né? Então fica ali fazendo toda uma farsa, digamos, que não é proposital e não fala de absolutamente nada, muitas vezes porque ele não sabe mesmo, né? Então o analista vai equivocando para que em algum momento ele possa se colocar como sujeito dividido, trazendo ali a queixa dele, se apresentando como um sujeito dividido, e aí começa aquela reclamação em relação ao outro, né? Sempre é o outro que está ali trazendo alguma coisa. Mas isso tudo, Miriam, pelo que eu entendi, assim, não existe um momento ou um acontecimento, é todo um trabalho que vai sendo feito ali na clínica até que isso possa se dar, até que isso se apresente, né? E ainda assim o sujeito vai, mas volta. Ele volta, é a Isso é de um resistência a que um, se né? impõe. Cada um vai ter seu tempo, né? Exatamente, A gente né? não tem um tempo, né? Cada um vai Isso ter é seu uma tempo. coisa. E a questão significante, assim, nós não seríamos nada, nem gente, se a gente não tivesse a linguagem, né? Que nós somos Uhum. humanos e somos algo porque nós somos falados. Então, o nosso Vamos corpo falar. é uma escrituração, ele é escrito, ele é marcado, ele é escrito tanto em palavras significantes como marcas, furos, sulcos, né? Tem uma frase que recentemente eu até usei na divulgação do grupo que eu estou fazendo, que a linguagem não se escreve senão nos sulcos da carne, né? E Então, Bonito. posso entrar um pouquinho só? claro, Porque aí, pegando esse gancho e o que a Eliane trouxe, eu não sei se algum de vocês viu o filme A Substância.
A substância. Vale Não. a pena assistir, porque esse desejo, quem viu vai compreender. O desejo de continuar jovem, porque era uma mulher muito bonita, é o papel da Demi Moore, que ela perde o lugar dela enquanto modelo, enquanto personagem que fazia as propagandas, por conta da idade. E o filme ele se passa todo através desse desejo dela de se tornar jovem novamente. Tem muito de fantasia no filme, mas é esse corpo que se abre. Assistem um filme que vale a pena. Esse corpo que se abre para surgir de dentro desse corpo que se abre pela coluna vertebral, um corpo jovem. E o filme se passa na briga, não é? Dessa coisa do desejo de se tornar jovem, ela trazer um personagem mais jovem, ocupar o lugar dela, sendo ela mesma. É muito interessante essa questão do desejo, desse significante daquilo que se transforma através do corpo, e como ela enquanto personagem, eu não estou sabendo explicar o certo dentro desse contexto aí todo de vocês, mas é incrível que a gente está falando de corpo, de linguagem, de significante, não é? E ela não pode perder a juventude, né? Ela Ela não não pode pode, perder mas essa esse corpo tem que se transformação, manter, não ela pode se perder. passa ela se passa por um corpo que se abre para que saia uma jovem de dentro dela mesma, que é ela mesma. E, em algum momento, elas se confrontam. Você está me fazendo lembrar, quando você falou É muito interessante o filme. Quando você falou desse desejo de ser jovem e tal, eu ia comentar que eu vejo na minha clínica e vejo também em casos de colegas de supervisão e tal, as pessoas que procuram análise para ser analista. Então, não é desejo de ser jovem, é desejo de ser analista. E aí sim, em relação não aparece um sujeito barrado. Eu estou com um caso aqui que agora, depois de um ano e tanto, ele resolveu trazer uma queixa. Não aparece uma questão, né? A Não, questão é ser analista. eu vim porque eu quero ser analista, para ser analista tem que fazer análise. E ele fala, ele conta como é que foi a aula, ele conta do estágio, ele conta de um colega, ele conta de um texto, mas não aparece essa função de um significante barrando o sujeito. É muito interessante, porque nem tudo que se diz, e aí o Fernando trouxe, né, aquela frase que eu não sei repetir, o dito fica atrás do que se diz, naquilo que se ouve. Se diga, fica esquecido de trás do que se diz, no que Pois se ouve. Porque nem tudo que se diz é significante. É a função analítica, o lugar do analista que dá valor significante. Interessante. Obrigada. Muito bom, Regina. Mas é muito interessante, acaba uma destruindo a outra, mas assim, dando um spoiler logo no filme. Mas mas é interessante ver o processo do quanto enquanto analista e análise também, não é? Essa questão aparece. Só que no filme chega a extremos. É esse corpo que se rasga para nascer um outro corpo. Né? E forma dois, nascer uma outra coisa, que é ela própria. É isso que é interessante. Essa outra coisa é ela própria. Há uma perda, um corpo que se rasga, não é o outro que morre. Para nascer o outro, há uma perda. Mas ficam as duas. Não morre. Mas ficam as duas. Sim, aí eu deixo para assistir, mas vale a pena. Essa que fica não é a mesma que se abriu, Eliane. Entendeu? Nessas duas que ficam, bom, do filme, a apresentação em imagem, né? Mas essas duas que ficam. Você viu o filme, Tereza? É a primeira. Nenhuma das duas curioso. a original. A original. Nenhuma das duas é interessantíssimo. Entendi. É curioso isso, não estou podendo ligar a câmera agora, mas é curioso porque o que permanece nas duas é o desejo.
É o O desejo, por isso desejo, que eu porque trouxe a a questão do primeira eu vou desejo. chamar assim, a primeira eu vou chamar assim, num desejo, num corpo mais longevo, né? E de ficar jovem, que confia que estando no corpo mais jovem, vai aceitar voltar para esse corpo mais envelhecido, né? Mas o desejo é comum às duas, tanto É é que ela comum não as duas. volta e vai se destruindo nisso. O desejo é Exatamente. comum às duas. E as consequências do desejo nos dois corpos, digamos assim, né? O de se permanecer jovem, enfim. Obrigada, Felipe. Conseguiu aí colocar aí nas palavras o que eu não estava Gente, eu conseguindo, estou mas é indo. muito interessante. Boa noite, eu estou saindo. Ô, Parabéns. Boa noite, Flávia, deixa eu pessoal. te perguntar, Flávia, qual Oi. foi o que foi que eles fizeram agora? É o 2 ou o 3? A É o Eles função do 2, o se 2. apresentaram o 2, dois. Acho que né? foi do Então, dois. no dia 7 de De maio maio. vai ser o próximo, e a gente vai inaugurar o horário novo das 8h30. E a apresentação vai ser eu e o Felipe, o Ah, capítulo você e 3, o Felipe. Tá. Porque tá? hoje eu vi a apresentação deles, achei maravilhosa e fiquei o tempo todo pensando como é que eu vou fazer a minha, porque a minha é com o Nazar. O Nazar não vai nem olhar para minha cara, né, gente? Então, tô tensa. Então, Mas gente, parabéns, até tá, dia vocês 7 de dois. maio. Maravilhoso. Obrigada, Foi ótimo. obrigada, Parabéns gente. aí. Obrigado, gente. E a ideia é Tchau. excelente mesmo, viu? Gente, obrigada. Muito bom. Queria Beijos. agradecer Beijo. também, Helena. Obrigada, tá? Clareou Obrigada, bastante. obrigada a vocês. Beijo, abraço. Boa Tchau. noite. Beijo. Volte Vamos. Tchau, sempre, tchau. Fernando. Tá bom.